fui convocado pela Justiça Eleitoral para atuar como juiz auxiliar nessas eleições municipais aqui de Tiquira. Então, eu estou atuando na organização, mas principalmente durante a fiscalização da lisura das eleições. No dia 15 de novembro, pretendo comparecer a todos os locais de votação, né, e fiscalizar se está ocorrendo algum crime eleitoral, né, e algum problema com urnas, né, essa fiscalização ostensiva, né, da autoridade judicial que eu vou realizar no dia do pleito. Certo. E o eleitor, ele também pode contribuir com esta fiscalização. O eleitor pode contribuir com a fiscalização através do aplicativo Pardal, o aplicativo do TSE, que pode ser feito através da própria internet, tem um endereço, né? Bem como baixado da Google Store ou da App Store. Esse aplicativo, se o eleitor tiver conhecimento de algum crime eleitoral, principalmente voltado para propaganda, né, eleitoral ilícita, ele pode fazer a denúncia no aplicativo. E lembrando também que pode ser feita a denúncia para o próprio juiz eleitoral ou para um presidente de sessão também, né? E qual que é a importância da justiça eleitoral durante todo este processo aí? A Justiça Eleitoral, por ser um órgão de justiça e imparcial, ela é de suma importância para o processo democrático das eleições, porque ela garante a competitividade dos candidatos em igualdade de condições, sem que o poder econômico ou o poder político prevaleça, bem como garante também a livre manifestação do voto, né, do cidadão, do eleitor. Doutor, e no domingo tem alguma regra específica para os comerciantes aqui do município? Então, não foi adotada aqui na região a lei seca. Portanto, os estabelecimentos comerciais não terão essa proibição de venda de bebidas alcoólicas. Os estabelecimentos comerciais de Tiquira deverão seguir a legislação apropriada para eles, municipal e estadual. Existem algumas regras fundamentais também que o eleitor deve seguir neste dia. O eleitor ele pode fazer uma manifestação individual e silenciosa, né, em favor do seu candidato ou do partido político, podendo usar camiseta, broche ou até bandeira. Mas são vedadas as aglomerações e manifestações coletivas em favor de candidato ou partido político, bem como são condutas vedadas também tentar impedir o voto ou tentar quebrar o sigilo do voto. São condutas que estão previstas como crime eleitoral e a pessoa pode responder por crime. No que se refere às publicações, doutor, nas redes sociais, o eleitor e o candidato, ele pode realizar estas publicações de cunho político no dia? A propaganda eleitoral, mesmo na internet, ela está proibida no dia das eleições. E o impulsionamento, né, de propaganda eleitoral, mesmo no dia das eleições, também está proibido, é considerado crime eleitoral. Então o eleitor também deve respeitar isso. Deve sim, senão pode praticar crime eleitoral. Por falar em redes sociais, quem publicar alguma ofensa ou até mesmo fake news durante todo este processo democrático também pode responder judicialmente por isso. Sim, os boatos, né, ou notícias falsas, chamadas fake news, né, estão proibidas também. A pessoa que atua dessa forma, divulga notícia falsa, boato, ela pode estar praticando um crime, né? Existem crimes previstos no Código Eleitoral, como, por exemplo, a divulgação de notícia sabidamente falsa a fim de favorecer determinado candidato ou alterar o resultado das eleições. Bem como existem crimes também contra a honra, né, tanto previstos no Código Eleitoral como também previstos no Código Penal, que são a calúnia, a difamação e a injúria. E a pessoa que divulga fake news pode acabar respondendo por crime ou até civilmente também, no caso de indenização por danos morais, caso cause prejuízo a uma pessoa. E diante de que situação é permitido o transporte de passageiros? Então, Jeová, o transporte de passageiros, né, seja o passageiro urbano ou seja o rural, transporte de eleitores, ele só é autorizado pela Justiça Eleitoral. Transporte de passageiros sem autorização da Justiça Eleitoral é proibido e é um crime eleitoral. A pessoa que estiver transportando um eleitor, tanto um dia antes quanto um dia depois das eleições, pode responder por crime eleitoral. E para finalizar, que mensagem o senhor deixa aí a todos os eleitores nestes dias aí que antecedem este processo tão importante para o nosso país e o município também?
Então, no dia 15, né, de novembro, domingo, né, as eleições se iniciarão às 7 horas da manhã e irão até às 17 horas da tarde. Tem um horário preferencial para pessoas idosas, pessoas acima de 60 anos, que é o horário das 7 da manhã até às 10 da manhã. Lembrando também o eleitor que ele deve sair de casa com máscara, respeitar o distanciamento social, ficando 1 metro de distância das outras pessoas. Se tiver sintomas de Covid 14 dias antes, preferencialmente, né, não compareça, né, às eleições, ao local de votação, porque pode colocar as outras pessoas em risco, pode transmitir Covid, né? Então, se tiver tido algum tipo de sintoma da Covid ou tiver sido diagnosticado com Covid, 14 dias antes não deverá comparecer, preferencialmente, né, às eleições. Até porque a pessoa que sai de casa, né, estando diagnosticada com Covid, pode estar praticando um crime do Código Penal também. Né? Então, preferencialmente que não saia de casa se estiver com Covid ou com sintomas. Levar documento com foto, né? Levar o título eleitoral para facilitar a descobrir o local, né, em que a pessoa vota, a sessão, né? E levar uma caneta também para facilitar e prevenir também a Covid, né? Lembrando o eleitor de levar caneta para não ter que ficar higienizando as mãos com frequência e as outras pessoas não correrem risco de pegar aquela mesma caneta, né, que está sendo usada ali por várias pessoas, né, e acabar pegando Covid, né? Então é isso, e desejar também um bom dia de eleição, né, e o voto consciente também a todos.